É uma matéria que eu tenho uns alunos que querem estudar a Bíblia, querem aprofundar a Bíblia. Eu tenho estado a dar aulas e nós falamos sobre a aliança de sangue, desde Gênesis até Apocalipse. O que é isto, aliança de sangue? E eu estava a preparar a mensagem para hoje. Meus irmãos, eu escrevia e buscava e coisa, e não havia aquela paz não havia aquela paz no meu coração. Eu disse, Senhor, quando é assim, eu não apresento a palavra. Não sei se já me conhecem, se não, mas aqui atrás desse púlpito não sai palavra qualquer. Sai palavra aprovada pelo Senhor. Então, eu não tinha paz. E busquei a Deus, Senhor, por que assim? Nada. Sexta-feira é o dia de dar aulas, preparei essa mensagem. E o Senhor dizia, é isso que eu quero que tu pregues na minha igreja. Amém? Então foi o que eu preguei de manhã em Coimbra, e eu vou pregar hoje. Sobre a aliança de sangue, a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor. O que é isso, Santa Ceia? Por que a Santa Ceia? Bom, sabendo que o nosso rei está prestes para voltar, nós vamos falar da Santa Ceia porque é algo muito, muito importante, e aliás nós vamos tomar a Santa Ceia depois, não é? É algo muito importante mesmo no caminhar com Cristo. E eu usei o exemplo porque a Bíblia diz que o Antigo Testamento é uma sombra do Novo, não é? Os exemplos do Antigo Testamento apontam para o verdadeiro que viria no Novo. E então, antigamente, os judeus faziam coisas, eram tipo e sombras do que hoje a igreja faz em espírito e em verdade. Então, todos nós conhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, porque nós nascemos de novo, o aceitamos, e por isso nós também temos comido, comemos, quizá comeremos ainda há algum tempo, do pão, e beberemos do fruto da vinha. Fazemos isso tudo em quê? Em memória, em lembrança da vida que Ele deu por e para nós. Amém? Ok. Então, quando participamos da Santa Ceia, deixa-me falar, como diz a Bíblia, da ceia da aliança, da nova aliança. Nós fazemos em lembrança de Jesus, como eu disse, olhando para o dia, aquele dia em que nós todos juntos participaremos da ceia das bodas do Cordeiro, lá no céu com o nosso Deus. Amém? Todas as vezes que nós tomamos a Santa Ceia aqui, esse é um tipo de um dia que nós estaremos todos juntos lá no céu, a celebrar as bodas do Cordeiro. Já falamos da noiva de Cristo, domingo passado, então já dá para entender melhor. A Bíblia diz lá, e eu aventuro-me, raro é às vezes a gente ouvir pessoas a falarem do Apocalipse, mas, vamos lá, Apocalipse 19, versículos 1 a 9, diz assim: Paizinho, obrigado por sabedoria e entendimento e revelação do Teu Espírito em nossos corações e nossos espíritos, em nome de Jesus. E depois dessas coisas ouvia o apóstolo João que teve a visão, né? Aliás, o livro do Apocalipse, em inglês, é conhecido como o livro da revelação, as revelações do Senhor Jesus Cristo. Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corria a terra com a sua sedução para afastar as pessoas de Deus, né? E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou: Aleluia! A fumaça que dela parte sobe pelos séculos dos séculos. E então os 24 anciãos e os 4 seres viventes, 12 anciãos do Antigo Testamento, 12 anciãos do Novo Testamento, 24. Aleluia. Prostraram-se, e os 4 seres viventes cheios de olhos, né, que estavam no trono de Deus,
prostraram-se e adoraram a Deus, que está assento no trono, e exclamavam: Amém, Aleluia. E do trono partiu uma voz que conclamava: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Veja só como vai ser a ceia da boda do Cordeiro. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, milhões de pessoas, com o estrondo de muitas águas. Imagina muita gente a falar ao mesmo tempo. É o estrondo de muitas águas, não é? E poderosos trovões que bradava: Aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemos, demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve. O anjo ordenou João, o apóstolo João, lá na ilha de Patmos: escreve: bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse mais: estas são as exatas palavras de Deus. Bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. Amém? E eu conto estar lá e oro que todos nós aqui possamos estar lá. E muito mais gente. Amém? Mas isso não é na nossa força, é no nosso caminhar na fé. Porque, como eu disse, esse caminhar faz-se caminhando, não é? Então, será tempo, como nós acabamos de ler, entre muitos milhões e milhões de pessoas, será tempo de celebração, tempo de grande alegria, tempo de louvor, tempo de adoração a Deus, debaixo da santidade do Senhor. Aleluia, com aqueles milhões e milhões de anjos. Amém? E os nossos cânticos, as nossas vozes irão ecoar pelas colinas à volta da Nova Jerusalém. Oh, glória! A cidade santa lá no céu. Agora, nota uma coisa: em vez de ser no Monte Calvário, ou se você quiser no Monte das Oliveiras, vai ser no Monte Sião, as bodas do Cordeiro. Amém? A partir do qual o Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus, vai reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não é? É como diz um salmista em Salmos 2, versículos 6, 7 e 8. O salmista diz o seguinte: é o Senhor nosso Deus quem está a falar, diz: fui eu que consagrei o meu Rei, Jesus, sobre Sião, meu monte sagrado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como tua propriedade. E sabe uma coisa? Jesus pediu. E sabe uma coisa? Há crentes, há cristãos, há seguidores de Jesus a todas as nações da terra. Amém? E em Salmos 48, versículos 1 e 2, a palavra diz assim: é um cântico, este é um salmo dos coraitas. Diz assim: grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e altaneiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião tem do lado norte a cidade do grande rei. Um dia estaremos lá, todos. Ali no monte Sião, queridos, nós vamos reinar com Jesus, porque Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Então Ele é Rei nosso, que nós vamos reinar com Ele. Amém? Ele é Senhor nosso, porque nós somos também senhores, vamos reinar com Ele. Amém? Aleluia. E aí estaremos com o Senhor e seremos sacerdotes de Deus Altíssimo. Bendito seja o nome de Jesus. E antigamente, e ainda hoje, os judeus, por altura da Páscoa, quando eles celebram a Páscoa, depois da celebração, depois de comerem o cordeiro, eles têm assim uma cerimónia, né? Depois de toda aquela cerimónia, já vou dar mais umas luzes sobre essa cerimónia. Mesmo no fim, ao completarem a celebração da Páscoa, eles dizem algo como L'Shana Haba Bi Jerusalém, que significa em português:
até para o próximo ano em Jerusalém. Amém? Eles assim o dizem, declaram. E assim também, do mesmo modo, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando participamos da ceia, da aliança, da Santa Ceia que vamos tomar, também dizemos assim uns para os outros, ou pelo menos devemos dizer uns para os outros, até as bodas do Cordeiro. Até as bodas do Cordeiro. Porque o Rei em breve virá para nos buscar. Isto não é religião, irmãos. Isso é a palavra de Deus. E também nós participaremos. Também nós devemos clamar uns aos outros. Até as bodas do Cordeiro. Aleluia. Então, toda aliança tem os seus termos, ou não? As pessoas fazem uma aliança, tem que ter os seus termos, tem que ter os estatutos, essas coisas todas, para saber como é que a aliança funciona. E quando nós participamos da ceia da aliança, por isso é aconselhável, é bom, eu até diria até importante, que nós conheçamos esses termos, os termos dessa aliança. E porque nós, ao ouvirmos esses termos, ao conhecermos, termos conhecimento desses termos, os nossos olhos, os nossos corações, nossos olhos brilham de alegria, nossos corações enchem-se de júbilo, de gozo, de gratidão para o Senhor, amém? A nossa fé vibra em nós, amém? De alegria, do gozo, com tanta intensidade, queridos, com tanta intensidade que isso não é nosso, vem do Senhor para nós. Essa intensidade, olha, faz com que a tristeza, o lamento e o gemido fujam de nós. Glória a Deus, pensa amém. Amém? Amém? E por isso diz assim, Isaías 35:10. Palavra em Isaías 35:10. E todos quantos Yahweh resgatou, você foi resgatado por Senhor? Todos quantos Yahweh resgatou voltarão. Entrarão em Sion, ou em Sião, com hinos de júbilo, ó glória. Duradoura felicidade curará a sua cabeça. Gozo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o lamento cessarão completamente. Não mais lamento, não mais tristeza. Vamos estar felizes, alegres, estamos com o Senhor para eternidade. Milhões e milhões de anos. Vamos estar juntos com o Senhor, não é? Isaías 51:11 diz também assim, nesses termos, diz assim: assim retornarão os que foram libertados por Yahweh. Alguém foi libertado por Yahweh aqui? Amém? Chegarão a Sião bradando de júbilo, com alegria, trazendo consigo uma alegria eterna. O gozo e a alegria os acompanharão para sempre. A dor e os gemidos não mais existirão. Então servir o Senhor é com alegria, amém? Às vezes nós vemos lugares aí, em vez de estar com a alegria do Senhor, parece que estamos num lugar assim, triste, sem alegria, não é? Então assim, mas isso não é do Senhor. O Senhor, quando nós estamos com o Senhor, nós somos alegres. Nós estamos gratos a Ele, nós cantamos para Ele, nós dançamos para Ele, nós sabemos que estamos em Suas mãos e das Suas mãos ninguém nos arrancará, amém? E assim nós nos alegramos nele. Ok, então vamos ver alguns termos dessa aliança que Deus fez conosco através do seu Filho Jesus. Porque antigamente fazia-se muitas alianças, os irmãos sabem, os reis faziam alianças com reis. Olha, nós somos fortes em agricultura, vocês são fortes na guerra, então quando houver guerra vocês ajudam-nos e nós vamos ajudar-vos na agricultura. Faziam esses acordos, alianças, né? E Deus fez a aliança conosco. Fez várias alianças, desde Adão para cá, até os nossos dias, com várias pessoas, mas Ele fez uma aliança com o seu Filho Jesus, através do seu Filho, para si e para mim, que é uma aliança eterna. Amém? Então, eis o que Ele fez por Israel.
Em Isaías 36, 24, fala de Israel, mas também aqui e ali tem a ver conosco, igreja do Novo Testamento. Ezequiel 36, 24 a 28. 24, versículo 24 a 28. Tati, buritati. Aí está. Porquanto vos tirarei dentre as nações, vos reunirei de todas as terras e os conduzirei de volta para a vossa própria terra. Está a falar com Israel ou não? Ainda querem tirar a terra deles, mas pronto. Então, aspargirei água fresca e límpida e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração, diz o Senhor, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. As pessoas lá no mundo têm coração de pedra. É só eu, o meu umbigo, os meus interesses, que lá sabe dos outros. A maior parte deles é assim. Precisam de um coração de carne ou não? Vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu Espírito, letra maiúscula, é o Espírito Santo. O meu Espírito no interior de cada pessoa. Isto tem a ver connosco, Novo Testamento. Aleluia. E vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Habitareis, portanto, na terra que eu, pessoalmente, outorguei a vossos pais e antepassados, e sereis de facto o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Depois, em Hebreus 8, versículos 10 e 13, 10 até 13, o Senhor Deus continua a falar sobre essa nova aliança. E ele diz assim, Hebreus, 8, 10 a 13. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Nós todos aqui somos de Cristo. Será que eu preciso de alguém que conhece o Senhor? Todos nós conhecemos. Amém? Por quê? O Espírito Santo está dentro de nós. Amém? E Ele nos ensina. Conheço, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Versículo 12. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não permitirei, olha só, não permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ele mesmo não se vai permitir a Ele lembrar-se dos nossos pecados, irmãos. Tremendo! Glória a Deus. Versículo 13. Ao proclamar nova esta aliança, Ele transformou uma antiquada em antiquada a primeira aliança, a velha, não é? E o que se torna superado e envelhecido está próximo de aniquilamento. Amém? Nós temos uma nova aliança que foi selada, foi feita pelo sangue de Jesus, selada no Espírito Santo. Ok? E agora? Existe apenas para Deus, nos céus, em todo esse universo, existe apenas um Cordeiro de Deus. Outros têm vários, né? Outros clamam aqui, clamam ali, clamam... São todos Cordeiros de Deus. Não, há um Cordeiro de Deus e o seu nome é Jesus Cristo. Uns choram para que ajuda, batam outro ajuda. Há um Cordeiro de Deus, o seu nome é Jesus Cristo. E é o único que morreu por nós. Ninguém mais. E então, todos nós, cristãos nascidos de novo, nós conhecemos a Deus e cada vez mais e melhor por causa do Espírito Santo que está em nós, que nos vai revelando a sua palavra à medida que nós vamos lendo, vamos passando tempo com Ele. Ele está dentro de nós, Ele testifica, a Bíblia diz, Ele testifica em nossos espíritos, pela fé no Senhor Jesus Cristo, que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Veja comigo, Romanos 8, 15 a 16. Aí está. Romanos 8, 15 a 16 diz: pois vós recebestes um espírito, ou você não recebeste, assim é que é, um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, cheios de medo.
vem guerra, vem não sei o quê, vem fome, o que vai ser de nós? Não. Mas recebesse o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, que os adota como filhos. Como quê? Como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba. Pai? Abba. Abba quer dizer, Abba tem o seu diminutivo. Abba quer dizer paizinho querido. O nosso Deus não é simplesmente pai, é paizinho querido, porque Ele ama-nos, sim ou sim? Ele ama-nos. Então, o próprio Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E você pode pôr isso em prática, é muito fácil. Feche os seus olhos e pergunte a si mesmo: eu sou filho de Deus? Agora, faça isso. E a resposta qual foi? Qual foi a resposta? É porque, duas coisas, é porque Ele habita dentro de si e é porque você é filho de Deus mesmo. Amém? Ok? Então, Gálatas 3, versículo 26 diz assim, Gálatas 3, 26. Porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Amém? Há uma razão, já expliquei um tempo atrás a razão porque é Cristo Jesus, porque é Jesus Cristo, há uma certa razão. Paulo não se enganou quando ele disse Cristo Jesus aqui, amém? Então, o Cordeiro de Deus veio tomar morada em si e em mim, na pessoa do Espírito Santo. Uau! E tal como os judeus, quando eles celebram a Páscoa, os judeus são formados de 12 tribos diferentes, ou não? 12 tribos, as tribos de Israel. Nós, igreja dos gentios, vamos assim, e não só, mas principalmente, viemos de diferentes tribos denominacionais. Amém? Mas fazemos todos parte do mesmo Cordeiro de Deus. E aqui eu quero dizer que não existe Cordeiro de Deus católico, só. Não existe Cordeiro de Deus protestante, só. Não existe Cordeiro de Deus batista. Não existe Cordeiro de Deus metodista, só eles. Não existe Cordeiro de Deus luterano. Não existe Cordeiro de Deus presbiteriano. Não existe Cordeiro de Deus pentecostal, só. Não. Apenas existe um Cordeiro de Deus. Amém? E este Cordeiro de Deus habita em todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador e nasceram de novo. Amém? E Ele está em nosso coração pelo Espírito Santo. Irmãos, esta aliança que nós temos com o Senhor não foi uma aliança que Deus fez com uma organização. Deus não fez essa aliança com uma organização. Você não aceitou essa aliança, participar dessa aliança com uma organização. Você aceitou participar dessa aliança com uma pessoa, ou não? Que essa pessoa é Deus. E Jesus serviu de ponte, porque o pecado nos afastava, era impossível haver aliança entre os dois. Mas com Jesus, Ele serviu de ponte e Ele juntou-nos. Amém? Então, amados, a aliança que nós temos com Deus é algo de muito, muito importante. Isso mexe com todo o universo. Eu não quero saber daquilo que os ateus podem dizer. Essas pessoas acham-se muito inteligentes. A mim não... Olha, o problema é deles. Eu sou de Jesus, ponto. Amém? E, então, esta pessoa com quem nós temos aliança é a base, é o fundamento da nossa fé, da nossa vida eterna, ou não? Da nossa eternidade, da nossa comunhão até uns com os outros. Ele é a base, não é? E Paulo lembra-nos esse facto. O apóstolo Paulo é um homem fantástico. O apóstolo Paulo lembra-nos isso em 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17. Ele diz assim: não é verdade, ele pergunta, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo?
Acaso o pão que partimos não é nossa participação no corpo de Cristo? É ou não é? Amém? Versículo 17. Como há somente um pão, é só um cordeiro ou não? É um pão que nós partimos em bocados mais pequenos para todos nós, tomarmos do mesmo pão ou não? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo. Só temos um Cordeiro de Deus, não é? Pois todos participamos de um único. Uau! Uau! E por essa razão, todos quanto conhecem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, todos que o tenham aceito em espírito e em verdade, que nasceram de novo, que amam o Senhor, todos são bem-vindos a participarem da ceia do Senhor. E não me venha dizer aqui que tem que ser o batismo nas águas para você poder estar. Mostre-me isso na Bíblia. Se alguém me puder mostrar na Bíblia, eu aceito. Não, é o sangue de Jesus que nos purifica. Não a água do batismo, o sangue de Jesus é que nos purifica para nós podermos estar sentados com Ele na mesa dele e cear com Ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, a ceia do Senhor foi estabelecida para isso mesmo, para nós podermos celebrar aquilo que Jesus já fez por nós e aquilo que Ele tem para nós na frente. Amém? É uma celebração. A ceia do Senhor não é para tomar com tristeza. Não, é com alegria. Deus é um Deus alegre. Amém? Então, agora vamos ver os hebreus. Durante a cerimônia da Páscoa, eles faziam limpeza da sua casa. Os hebreus, quando celebravam a Páscoa, antes de tomar a ceia da aliança, o cordeiro, eles tinham de purificar a sua casa, as suas casas. Tinham de purificar, e eles fazem isso, é como que uma cerimônia, amém? Entre as famílias judaicas. Eles vão procurar nos cantos da casa, lugares aqui, por fermento, que alguém antes vai e põe, espalha fermento. Espalha fermento. E depois vem o chefe de família. Ele vem com uma vela acesa, um saquinho de pano e uma pena. A procura do fermento na Bíblia é quê? Pecado. Não é? É o pecado na Bíblia. A procura do fermento nos cantinhos. Ele não toca no fermento. Ele com a pena empurra o fermento para dentro do saquinho. Porque ele vê o fermento por causa da luz da vela acesa. Amém? Então apanha todo o fermento. Aleluia! E esse fermento representa o pecado. Na nova aliança, nós somos casa espiritual. O fermento já não está nos cantos da nossa casa, pouco importa se estiver, mas está em nossos corações, está em nossas vidas. O pecado. É ou não é? Então, nós somos a casa espiritual de Deus e temos que manter essa casa limpa ou não? Sem fermento. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou não? É o nosso corpo. Agora veja 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que Deus e que o seu Espírito, o Espírito Santo, habita em vós? A partir do momento que você aceitou no seu coração que Jesus morreu por si na cruz, você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, você nasceu de novo, o Espírito Santo veio morar dentro de si. Aleluia. Amém? Agora, e Paulo continua. 1 Coríntios 6, versículos 19 a 20, diz assim: é 1 Coríntios 6, 19 e 20, amém? Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o Espírito Santo habita em nós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Uau, eu gosto disso. Ainda bem que eu não me pertenço a mim mesmo. Aleluia, amém? Versículo 20.
Pois fostes comprado por alto preço. Esse preço foi Jesus quem pagou. Amém? Fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo, no vosso próprio corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ok, dito isto, no nosso caso, na nova aliança, antes de tomarmos da ceia, da Santa Ceia, da ceia da aliança, nós devemos permitir que a vela acesa, no nosso caso, é o Espírito Santo, ilumine os cantinhos da nossa vida, do nosso coração, ilumine, não é? Procura e remova todo o fermento que porventura possa haver dentro dos nossos corações, amém? Que ele possa encontrar dentro da casa espiritual que somos nós. E esse fermento mantém-nos separados, porque o pecado separa o homem de Deus, não é? Esse fermento mantém-nos separados daquela agradável, bendita comunhão com o nosso Paizinho celestial. Aleluia. E Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer ter comunhão consigo. Ele ama-o. Minha filha, meu filho, eu o amo. Olha, enquanto tu ainda nem sequer eras nascida, eu sabia já quem tu eras. Tu já estavas no meu coração e eu morri por ti, para que pudesse ser minha. Jesus. Isso não é religião, irmãos. Isso é a palavra de Deus. 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios 5, 7 e 8 diz assim: livrai-vos do fermento velho. Olha aí, pecado, etc. Livrai-vos do fermento velho, a nossa velha maneira de viver, as nossas coisas, etc. Livrai-vos disso, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, sem pecado. Assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado, já pagou o preço. Amém? Versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, não a velha maneira das nossas farras, não mais assim, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento, sem pecado, da sinceridade e da verdade. Meu Deus, que lindo isso! 1 Coríntios 11, por isso é que nós lemos toda vez que a gente toma ceia, eu faço questão de ler isso e vou ler mais uma vez aqui. Por essas razões que acabamos de falar, 1 Coríntios 11, versículos 27 a 30. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine, pois, cada um a si próprio. Não examine aquela pessoa, porque aquela pessoa errou, porque aquela pessoa mentiu. Não, examine-se a si mesmo. Veja lá esse fermento que há em si. Amém? Pois, em si próprio. E dessa maneira, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aleluia. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Aleluia. Então, tal como o chefe da família judaica, esse hebreu, ao encontrar o fermento, ele não toca no fermento, mas com a pena ele empurra o fermento para dentro do saquinho de pano, não é? Assim também Deus diz assim a mim, em 2 Coríntios 6,17, ele diz o seguinte: porquanto saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Querido Senhor, mas em vez de sermos nós a queimarmos o tal fermento, o pecado, que o Espírito Santo nos iluminou, que o Espírito Santo nos mostrou em nossos corações, em vez de nós queimarmos esse fermento dentro de um saco de pano, nós devemos permitir que seja o fogo do Espírito a purificar-nos desses pecados, desse fermento. Amém? E é por isso que a oração, antes de tomar a ceia, quando você já tem os elementos, o pão e o cálice na sua mão,
uma oração que você deve fazer ao tomar a Santa Ceia. Amém? Você deve levantar ao Senhor seu Deus e meu Deus para essa purificação espiritual. Já está lá, já estava escrita já há muito tempo atrás, lá em Salmos 139. Salmos 139, versículo 23 e 24. O que é que diz Salmos 139, versículo 23 e 24? Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. 24. Vê se há em mim algum sentimento funesto, algum pecado, sei lá, não é? E guia-me pelo caminho da vida eterna. Limpa-me, purifica-me, Senhor. Aleluia. E à medida que o Espírito Santo nos vai mostrando, lá nos cantos, vários cantos do nosso coração, o tal fermento, os tais pecados, as tais coisas que ninguém sabe que nós cometemos, mas estão lá, Deus sabe, ou não? Ele vai nos mostrando, porque está a sondar o nosso coração, e Ele vai nos trazer vai trazer ao conhecimento o fermento que existe em nós, em nossa vida. Ao mesmo tempo que Ele nos mostra isso, Ele consola-nos. Essa é a natureza do nosso Pai. Ele consola-nos, dizendo: filho, filha, se tu confessares esse fermento a Deus, Ele é fiel e justo de te perdoar este fermento, este pecado, e de purificar de todos os outros demais fermentos que há, porventura possa haver em ti. Esse é o nosso Paizinho, Abba Pai, Paizinho querido. Ah não, a religião, Deus está lá com um martelo para lhe dar na cabeça. Castigo de Deus. Toma essa doença, é de Deus, Deus está castigado. Não, meu Deus não faz isso. Meu Deus não faz isso. Amém? Por isso é que diz em Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Mas a minha Bíblia continua. Essa Bíblia moderna acaba aqui porque se calhar não convém continuar, mas eu vou continuar porque é a palavra de Deus. A minha Bíblia continua. Sabe o que é que ela diz? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Sim, amados, é verdade. Quero dizer, minha irmã, meu irmão, você está aqui hoje, quero dizer com muita clareza que Deus os ama intensamente. E essa intensidade de amor que Deus tem por si, por todos nós aqui, irmãos, o nosso raciocínio, a nossa inteligência não enxerga, não consegue medir. Ela ama mesmo. Ele não está zangado consigo, Ele ama. Amém? Aleluia. E bendito seja o seu santo nome, para a sua paciência para conosco. Ele deseja que você participe na comunhão que Ele tem para si, com os seus irmãos, com Ele. Falo com Ele diariamente: Senhor, eu amo-te, Senhor. Aleluia, não é? Oh Deus, você participe com Ele nessa aliança bendita que Ele fez, Ele cortou. Porque no hebraico o fazer aliança é cortar. Berit, corte, para correr sangue, não é? É cortar. Ele fez essa aliança consigo e comigo, amém? E nessa aliança, irmãos, a parte dele é dar e a nossa parte é receber com alegria aquilo que Ele tem para nós. Uau! E para terminar, termino com essas palavras de Judas. O livro antes do Apocalipse, Judas, esse Judas, juntamente com Tiago, eram meios irmãos de Jesus, filhos de Maria. Não se deixe enganar. Judas 24 a 25. Judas 1, 24 a 25. Termino com isso, meus queridos. A epístola segundo São Judas.
E ele diz assim: aquele que é poderoso para vos impedir de cair e arranjar esse fermento todo, e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. 25. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. Bendito seja. Senhor, nós te amamos. E por isso, queridos, dito isto, nós vamos tomar a Santa Ceia. Vamos tomar do pão e do vinho, com o coração aberto para Ele, com o Espírito Santo aberto. Vamos pedir a Deus que Ele sonde o nosso coração. Se houver alguma coisa, irmão, ninguém precisa saber nada, é só entre você e Deus. E Deus vai se esforçar para não se lembrar, não foi que nós lemos? Ele vai perdoar, não se vai lembrar. Portanto, abra o seu coração para Deus. Deixe que o Espírito Santo me mostre. Sonda meu coração, Senhor. Amém? Então eu vou pedir, não sei quem está indigitado para servir a Santa. Ah, não, irmão, não pode, irmão, não pode. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. A Santa Ceia é celebração, é alegria, é gratidão, é sinal de que nós temos lugar na mesa do Pai. Amém? Ele não nos abandonou, mas Ele ama-nos. Eu desejo, e é a minha oração, que você saia daqui ciente dessa verdade no seu coração. Nunca mais esqueça. Você é valoroso para Deus. Deus o ama intensamente. Aleluia, Pai. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar para a minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Aleluia. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Sim, tu és Jesus. Oh. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Já tens? Já tens? Amém. Glória a Deus. Paizinho, sonda os nossos corações, Pai. Ó Deus, e perdoa-nos, Senhor, caso exista fermento em nós. Purifica-nos, Senhor. Queremos tomar
da ceia da aliança de forma digna, Senhor. Obrigado, Espírito Santo querido, pela tua imensa paciência para conosco. E tu te alegras em nossos corações. Obrigado, Senhor Jesus, pelo preço mais alto. Não há possível que haja preço mais alto ainda que aquele que já pagaste por nós, Pai. Preço altíssimo. Fizeste por amor, Senhor. E nós estamos gratos a Ti, Deus. Por agora, por causa disso, nós podermos ter um lugar à Tua mesa e cear contigo nessa ceia da aliança. Por isso eu te peço, Pai, que esse pedaço de pão que temos em nossas mãos agora, que o abençoes, Pai, porque ele fica a representar, Senhor, o teu corpo foi partido por nós, como esse pão foi partido. E nós tomamos desse pão em memória de Ti, da Tua morte, até que Tu nos venhas buscar. Em nome de Jesus. Tomai e comei, queridos. Amém. Muito obrigado, Paizinho. Temos palavras para agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor. De igual modo, Senhor, tal como Tu abençoaste o produto do cálice naquela noite, nós te pedimos, Senhor, para que Tu abençoes o produto desse cálice que nós vamos tomar. Que a partir de agora passe a representar o Teu sangue que foi vertido por nós, por uma nova aliança. E agora somos Teus, Senhor. O Teu Espírito habita em nós. E nós temos direito, como Teus filhos, estarmos juntos a Ti, Senhor, com o nosso Senhor e Salvador, nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus. Tomamos desse cálice em memória, em lembrança do Senhor Jesus, da sua morte, até que Ele nos venha buscar, para então cearmos as bodas do Cordeiro no céu, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um dia estaremos todos a cear as bodas do Cordeiro.